Gente, hoje é um dia especial. Nós estamos com o Jarbas Duarte, narrador esportivo, apresentador de comerciais de televendas e mestre de cerimônias. Tudo bem, Jarbas? Tudo bem. Quanta coisa, hein, Roseli? Você viu? Graças a Deus. Então, gente, o Jarbas foi um dos primeiros que entrou no projeto Objetos e Memórias. Uma pessoa super sensível à causa e sempre solidário, ajudou inclusive a criar o canal do YouTube, que já está com mais de 30 mil acessos. Isso para mim é muito emocionante, porque para quem começou do zero... Lembra, Jarbas? Lembro. Aliás, lá em casa todo mundo topou a causa. A Nathalie, minha esposa, viajou junto para Porto Alegre com vocês, né? Foi muito legal o seu convite e a ideia, né, de criar o livro e o projeto. Eu topei logo de cara, porque eu vi que realmente os idosos estão abandonados. Eu tenho pai e mãe vivos, graças a Deus, e a gente se preocupa sempre com eles, né? E quando a gente vê alguém preocupado com o pai, com mãe, a gente fica sensibilizado com isso, né? Vamos abrir o baú de histórias lindas, porque Jarbas passou por algumas emissoras de rádio, de TV e já viajou o mundo, não é isso, Jarbas? Verdade, eu tive a oportunidade de conhecer 38 países. Olha que legal, né? Muito legal. Então vamos abrir o baú de objetos do Vida Vivida do meu amigo Jarbas Duarte, que vai ser muito legal. Vamos começar, Jarbas. Vamos ver aqui. Que tinha um objeto bem pequenininho, gente. É um objeto comum, bem comum mesmo. Bem comum, né? Super comum, mas tem uma grande história. É um botão, não sei se vocês conseguem ver, depois a gente vai fazer um close. Um botão comum. Mas do que tem essa história desse botão aqui? Então, por exemplo, um botão para uma pessoa é botão de um terno, de uma camisa, né? Claro. Aqui representa o futebol de botão. Porque a minha vida profissional sempre foi no rádio, em transmissão esportiva, e eu gostava de brincar no galpão de uma loja de um tio, lá em Cesário Lange. Ele tinha um balcão grande e eu jogava futebol de botão. E eu narrava como se fosse um jogador. Foi aí que eu comecei a transmitir futebol. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Tinha 16 menos? anos. Ah, mas eu tenho uma foto aqui do Jarbas pequenininho. Olha só. Isso na minha terra, lá em Cesário Lange. Um fotógrafo apareceu na casa da minha avó e tirou. Sim. Essa foto aí ficou meio feia, né? Não, eu acho que você... Não, é porque tá bem diferente. O molequinho sapeca. Eu tenho a impressão que uma cara assim de menininho sapeca. Era uma figura. Na sua infância, você morava em Cesário Lange, que é interior de São Paulo? Interior de São Paulo, na Castelo Branco. E como que era a sua família? Então, pai, mãe, por exemplo, eu estudava numa escola e quando eu jogava bola, eu era goleiro. Eu narrava o lance do meu time de futebol. E lá no meu time de futebol da infância, tinham dois meninos que queriam ser jogadores de futebol. E eu queria ser narrador esportivo. Fizemos uma aposta os dois. Sim. Quando ficar profissional, a gente se conhecer. E deu certo. Futuramente, ele como profissional do São Paulo, né? O garoto chamava Marcos, mas o apelido dele no São Paulo era Lange. Ele chegou a ser um profissional. E a gente se cruzou até no estádio aí, em transmissão oficial mesmo. Olha, gente, que bacana. Então foi um sonho de infância que se tornou realidade. Que se tornou realidade. Eu lá do interior eu queria realmente narrar futebol, não tinha técnica nenhuma, mas eu tinha um timbre de voz bom já para poder narrar, né? Sim. Aí eu saí de Cesário Lange e vim para Sorocaba, que na época eu tinha já quase 18 anos. Sim. E aí que foi meus primeiros jogos que eu comecei a transmitir em rádio, né? E apoio de pai e mãe? Como é que é a sua relação com seu pai, com seus pais, né? Pai e mãe? O meu pai e a minha mãe, eles atualmente moram em Sorocaba ainda. E tem uma residência também em Cesário Lange. Sim. Eles apoiam, eles gostam muito, né? Meu pai gosta muito de futebol, né? Hoje ele fica empolgado com os jogos que eu transmito pela internet, que a gente vai falar depois. Ele acompanha muito. Os dois sempre ouvem, entendeu? Mas sempre te apoiaram desde Sempre me apoiaram desde o começo, foi bem legal. Porque imagina o sonho de um garoto, né? Sair do interior, abandonar as raízes, vir para a cidade grande e querer trabalhar numa rádio grande. Porque trabalhar em rádio pequena não é ter condição de viajar, sabe, conhecer outros lugares como eu queria, transmitir jogos profissionais, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, né? E até Copa do Mundo. E até Copa do Mundo, Fórmula 1. Olha, você transmitiu Fórmula 1 também. Pela Rádio Record, durante 2 anos. E também até jogo de basquete, é isso também? Basquete, vôlei, natação, Fórmula 1. O narrador esportivo ele tem que estar preparado para todas as modalidades esportivas, né? Tem uma versatilidade incrível, não é? O rádio ele dá isso, né, pra gente. Tanto é que os principais profissionais de televisão vieram do rádio, né?
O rádio dá uma segurança na hora de você falar, raciocínio rápido, né? Então o rádio ele facilita isso. Todo mundo que é bom de TV começou no rádio. Ah, então. Ainda mais narrando o jogo que você tem que estar ligado em cada lance. Não pode perder um lance, onde a bola tá, o que está acontecendo na torcida, o jogador que foi derrubado, o placar do jogo, o tempo, os patrocinadores, né? E quando você perde um lance, você faz o quê? Qual que é o Então, não chega a perder. Por exemplo, você tem a escalação do jogo. Domina o São Paulo lá pela direita, Lucas tocou na bola. Se o Lucas tocou para um cara que você não conseguiu ver quem isso. Aí você fala 0-0 no Morumbi, você dá uma disfarçada. Ah, que bacana, adorei. E o torcedor, o ouvinte, ele não percebe isso. Claro, mas isso todo tem que ter um jogo de cintura violento. Tem um segredinho. Ah, com certeza. Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai trazer. Olha só, tem um jornal aqui. Não, tem o quê? Gente, é um processo, parece alguma coisa do Ministério da Fazenda. Que isso? Será que fui processado? Olha só. Não, sabe o que é, Roseli? O meu irmão, ele queria ser advogado, né? Eu tenho um irmão mais velho. Sim. Ele queria ser advogado, ele trabalhava no fórum e meu pai queria que eu seguisse essa carreira, né, de advogado, trabalhar em cartório. Tanto é que eu trabalhei um tempo. Mas eu gostava muito de rádio, né? Então eu ouvia muito rádio. Tanto é que eu cheguei a ser escrevente da audiência. Ah, entendi. Aquilo que o juiz falava na hora da audiência, eu datilografava naquelas máquinas antigas, né? Na hora de revisar o texto, eu revisava narrando. Que nem um bobão falando sozinho. Mas eu já ia treinando, né? Então todo mundo trabalhava comigo e falava, meu, esse cara não pode estar aqui. Não combina. Não combina, não pode estar aqui. Ah, entendi. Então você começou como escrivão e tudo, né? Escrevente de audiência. Olha. E aí lá eu conheci o Nilson César, que hoje trabalha na Jovem Pan. Ele me deu uma oportunidade numa rádio de Sorocaba chamada Clube, que foi o primeiro jogo que eu transmiti com 17 anos. Muito jovem, olha, bacana isso, viu? Determinação. E esse jornal aqui? Bom, o jornal foi que eu comecei a ter interesse por esporte, né? Porque lá em Cesarolândia, onde eu morava, mal pegava uma rádio de São Paulo. E naquela época, as cidades da região, Tatuí, Porto Feliz, Cesarolândia, não tinha rádio, né? Então eu tinha que ouvir uma rádio de São Paulo. Só que eu comecei a acompanhar o esporte pelo jornal. Comecei a saber das notícias, ficar informado, né? Desde os 12 anos de idade, quando eu jogava bola com os meus amigos lá em Cesarolândia, que eu decidi que eu queria ser narrador esportivo. Queria narrar futebol no rádio. Jarbas, você tem ídolos? Então, no futebol, na época que eu comecei a narrar futebol lá em Sorocaba, eu tive o primeiro contato com um jogador profissional, que na época era o Valdir Pérez, que era o goleiro de São Paulo, né? E eu estava fazendo uma transmissão atrás do gol e fiquei muito do lado dele. Então eu era fã do cara, o salto que o cara dava, enfim. Só esse jogador. Depois eu comecei a ter contato mais pessoal com os atletas profissionais. Só o Valdir Pérez que marcou. A gente ficou amigo na época, conversando. Eu gostava muito do futebol dele. Depois disso, conheci outras pessoas. Conheci Zico, conheci o Capitão Hidalgo, que foi jogador no Paraná. Depois foi comentarista da Record. Tive também um contato grande com ele, mas só isso. Mas e os narradores de esportivo? Você se espelhou em algum deles na sua infância? De algum? Com certeza. Lá em Sorocaba eu comecei ouvindo o Nilson César, que hoje está na PAN. Ele na época até tinha uma semelhança com o José Silvério. Isso em Sorocaba. Quando eu fui para Campinas, eu fui trabalhar. A primeira rádio que eu trabalhei era comandada pelo Osmar Santos. Olha, então, que interessante. Eu tinha que quase que imitar o Osmar. E tanto é que o primeiro dia que eu fui mostrar numa fita cassete, a minha transmissão era bem parecida com ele. Só não falava o ripa na chulipa, mas o resto era tudo igual, a vibração. E tinha que ser igual. Tanto é que quando eu me apresentei lá na Rádio Brasil de Campinas, o coordenador chamado Valdênio Amorim, que hoje está na CBN, ele falou, nossa, cara, você é muito parecido. Falei, você acha que eu vou ter uma oportunidade? Ele falou, hoje é segunda-feira, você já vai narrar quarto jogo. Jarbas, vamos ver aqui mais um objeto. Vamos falar aqui dessa foto. Você está numa cabine esportiva, é isso? Então, essa aí foi pela Rádio Record, foi a primeira emissora grande que eu fui trabalhar, né? Sim. Foi assim, a minha passagem do rádio. Eu comecei em Sorocaba na Rádio Clube, depois trabalhei na Rádio Cacique, aí fui para Campinas fazer faculdade de jornalismo. Lá eu trabalhei nessa rádio com o Osmar, né, na Brasil 5000 na época. Sim. Depois eu fui para Central, e aí foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar numa FM. Eu trabalhei na Antena 1 e na Rádio Cidade. Depois de Campinas, eu fui para Santos, porque naquela época o comentário entre os narradores e repórteres era assim, Jarbas, para você trabalhar em São Paulo, você tem que trabalhar num rádio profissional.
Campinas era muito boa, né? As equipes de esportes eram muito boas, mas Santos tinha um rádio profissional. Por quê? Porque o Santos jogava contra Corinthians e as grandes emissoras iam juntas para transmitir. Tá. Uhum. E aí eu falei, é a minha oportunidade de conhecer os caras das rádios grandes, né? Claro. Foi aí que eu comecei a ter o contato. Lá em Santos eu trabalhei na Cultura, na Tribuna e na Clube, né? São 3 emissoras que eu trabalhei. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Globo. Na Rádio Globo eu fiquei por 5 meses até a Copa do Mundo da Itália. Eu era na Globo na época, eu era o 5º narrador. Sim. Na época estava Oscar Ulisses, Oswaldo Maciel, Paulo Soares, Luiz Roberto e eu. Como eu não ia transmitir a Copa do Mundo, eu ia fazer um trabalho de bastidor, eu resolvi sair da rádio para ir para a Super Tupi, que estava montando uma equipe de esportes naquela época, né? Onde tinha o Enio Rodrigues, o Edemar Anuzek, e eu era o 3º narrador, junto com o Hélio Claudino. Aí eu fui para a primeira oportunidade para transmitir a Copa do Mundo da Itália. Mas você narrou Copas do Mundo. Quantas Copas você narrou? Então, foram 3. A Copa da Itália, dos Estados Unidos e também da França. Foram 3 Copas que eu tive a oportunidade de acompanhar, como diria o locutor, em loco, lá mesmo, né? Bacana isso. Foi bem legal. Muito bom mesmo. E você também trabalhou, além da rádio, em emissoras de rádio, também em emissoras de TV? Então, em 90... Logo na sequência que eu comecei a trabalhar em rádio grande, a gente começa a aparecer mais, ter mais contato com as pessoas. Todo mundo falava, já, você tem que ir para TV, fazer TV, mas fazer o quê? Jornalismo, narrar? O meu grande sonho era narrar futebol na TV. Entendo. Aí eu não tive essa oportunidade de narrar futebol na TV na época que eu queria, né? Aí eu comecei a testar como apresentador de comerciais. Inclusive nós vamos falar de um objeto aqui, olha, tem uma chave de carros, eu ia te perguntar, o que quer dizer então essa chave? Como eu gostava muito de carro, fiz teste para os 3 programas de televendas de automóveis. E aí me deram uma chance na TV Gazeta em 1990, eu fiquei por 14 anos numa Auto Shop. É um programa que tinha todo sábado e domingo, com a Feira do AMB, que também apresentei. Ah, bacana. E aí eu comecei como apresentador de televendas aí. E o rádio me ajudou, porque quando eu fui contratado, eu me lembro que o coordenador de produção lá da Gazeta, do Auto Shop, que era da Mattel, ele falou, Jarbas, eu tenho um locutor de FM, eu queria um locutor esportivo, porque esse jeito rápido de falar vai dar uma dinâmica. E como que você falava lá quando você vendeu um carro? Você que está querendo comprar um carro, semi-novo revisado e com garantia. Aí eu mostrava o carro, né? Então era rápido, e o comercial era do 1,5 minuto, tinha que falar 10 carros. Tá, nossa. Então eu falava 10 carros, parecia que eu quase narrava gol no final, né? Entendo, por causa do tempo muito pequeno. Muito pequeno, era um comercial atrás do outro. Então em 90 eu comecei no Auto Shop, depois eu passei pelo Consuma Bem, pelo Banco de Imóveis, que era um programa do Primeira Mão lá na Band já, né? E apresentei também o Liquida Mix. Foram 3 programas. Muito bom. E quais os comerciais que você já fez? Porque você fez comercial de televisão. Então, sabe que uma época é meio complicado porque você tem que se associar a uma agência, né? Colocar sua imagem, exclusiva ou não, para uma agência. Eu me associei a PT, que não é esse. Que não é essa que está pensando, não é PT. É Princípio do Talento. Então eu mandei foto, mandei os vídeos e começaram a me chamar para fazer teste. Então eu fui de terno e gravata para fazer um teste de um guincheiro. Olha, é o caminhão, o cara que dirige o guincho. Do guincho. É o comercial do Mizuno. Pareceu 5 segundos. Foi o primeiro comercial. Depois eu peguei de guarda de trânsito. Guarda de trânsito que tem uns 9 que eu fiz. Que bacana, vocês estão vendo imagens aí. Tem Chevrolet, lançamento do Corsa, feira de construção, enfim, foram vários. O último que fez bastante sucesso foi o do Dreyer, né? Eu que falava, que dureza, né? Olha que legal. Esse marcou bastante. O último foi da Toyota, né? Do comercial do Corolla. E aí o que aconteceu? Você tem a oportunidade para fazer vários comerciais aí, de acordo com o perfil, né? Claro. Só que aí o que acontece? Esses comerciais eles renovam, eles querem caras novas. E aí eu acabei não indo mais em testes. Mas é normal, né? Tradicional. É tradicional, é um negócio que aos poucos as pessoas vão pegando outra carinha nova, né? E aí você... Mas de guarda, sempre quando tem um teste de guarda, eu tô sempre junto. É bacana. Você faz o jeitão do guarda, né? Então vamos ver aqui, olha, tem uma foto do Jarbas com o Zico no Band Esportes. O que é isso? Então, até foi interessante que eu tive a oportunidade de apresentar esse programa. Como eu queria narrar futebol na TV, e eu coloquei o meu site no ar, que depois a gente vai falar também. Através do site, uma pessoa chamada Celso Miziara ia coordenar esse programa. Como chamava? Ponto Esportivo. Tá. Era um programa de estúdio,
só de entrevista. A gente não falava de resultados, de jogadores, não. Falava assim, era um programa de esportes falando de negócios, tratando de negócios no esporte. Então, como é que era o tema, a pauta? Por exemplo, vamos imaginar, eu queria saber por que ele colocou o golfe lá no condomínio dele. Então, o assunto era relacionado ao esporte, mas a negócios. O que você está fazendo para trazer o seu cliente de volta para a academia? Porque hoje os condomínios tem cada academia fantástica, né? Então o cara prefere ficar em casa, ele não vai na academia. E o assunto era de negócio, como é que você está fazendo para trazer esse cliente de volta? Para chamar o público novamente, já que ele já tem uma estrutura dentro do condomínio onde ele mora. Por que ele vai sair de casa, né? Entendo. Então tá, então agora, olha que bacana, gente. Jarbas com 2 filhas e a esposa. Linda. Um beijo, Nathalie. Aí a Nathalie, do lado da Nathalie é a Marília, ali próximo é a Carol, e eu tô ali com a família. Tenho 2 filhas, uma de 10, outra de 16 anos. Olha só que lindo. Nós moramos em Itu, no interior de São Paulo. Minha sogra também mora com a gente mora com ela, enfim. Olha que bacana. E tu deve ser uma delícia, né? O interior de São Paulo para a qualidade de vida é muito interessante. Muito legal. E é bem perto dos meus pais, que a exemplo do livro me chamou a atenção de estar perto dos pais. Meu pai, num telefonema, por incrível que pareça, em 10 minutos eu estou na casa dele. Muito bom. Antes, se ele me ligasse, ia levar pelo menos 2 horas, né? Olha só, então isso daí já dá uma... você já fica tranquilo, uma tranquilidade. De saber que num telefonema, e mesmo estou perto, vamos jantar lá, vamos lá. Tá tão pertinho que fica fácil. Que legal, já vê mais também. Vê mais, muito mais do que eu vi antes. Vamos falar, olha que bonitinho. Isso aqui vai lembrar o quê? Lembrar as meninas, né? Filhas. Quartinho das meninas sempre tem um bonequinho, tem um bichinho de pelúcia, né? E aí, você queria ter um menino? Sabe que não? Foi, não? Sempre menina. Chegou, se apaixonou. Sempre menina, é engraçado. Eu tenho um carinho, claro, como pai pelas duas. As duas não gostam de TV, nem de rádio, não chama atenção. A Marília, no começo, até participa das transmissões, mas não tem esse interesse, não. A Marília é da Nathalie. De 10 anos, a Nathalie, e a Carol do primeiro casamento. E a Carol do outro casamento, mas se deram super bem. Que moram juntas. Se deram super bem. Super bem. Muito Graças bom. a Deus. Então, e agora? Esse daqui... O que representa isso aqui? Um bloquinho de anotação? O que você faz? Então, o que eu fiz durante essa minha caminhada aí na TV? Quando você começa a aparecer bastante, as pessoas te convidam para apresentar eventos. Na época eu trabalhava no Outshop, o dono do Outshop era a Mattel na época, né? Sim. A Mattel era uma empresa muito relacionada a automóveis, né? Então a Mattel ela criava feirões, feirão Fiat, feirão Chevrolet, e precisava de um cara para apresentar. E você foi um dos pioneiros, né? Um dos primeiros a fazer isso ao vivo. Então eu ficava com o microfone sem fio no meio do feirão de carros. Então chegava lá a Roseli com o marido, Ed. Opa, tá chegando aqui a Roseli. Por favor, um vendedor aqui. Roseli, o que você tá querendo, Ed? A gente quer um carro. Eu já chamava o vendedor. Então fazia aquele elo entre o cliente que estava chegando na concessionária, no feirão, e já o vendedor. E aí vendia um carro, falava, vendeu mais um carro aqui. Então eu agitava isso. Eu fiquei por longos anos fazendo isso. Não só o feirão ao vivo lá, como o comercial daquele feirão que passava na Globo, na Band, na Record, entendeu? Entendi. E depois disso, aí você virou mestre de cerimônias? Aí eu tive a oportunidade... O gancho veio. Veio porque aí eu comecei, me associei a uma agência também, né? Para eventos corporativos, né? Participei de vários. É bem legal, porque a minha apresentação era diferenciada das outras. Sim. Eu já, como ligado na internet, eu fazia uma apresentação mais interativa. Pela facilidade. E faz ainda, né, Jarbas? Eu faço, tenho a oportunidade de ser convidado para vários eventos. Não tem importância. O que acontece nesses eventos? Tem muito texto para você ler. E eu decoro com facilidade. Isso ajuda na apresentação. Eu não uso muito caco na apresentação. Eu sigo exatamente a risca de como é para ser feito, para ficar uma apresentação limpa, legal. Por exemplo, formatura, eu falo de cada aluno. Eu consigo fazer uma ligação entre os professores e o aluno, aquela brincadeira. Quando o aluno sobe lá para pegar o diploma, sim, sempre tem aquele comentáriozinho que o apresentador às vezes ele não fala. Às vezes o professor do lado fala assim, esse aluno aí fazia isso, aquilo, é São Paulino, é Corinthians. Eu brincava. Ah, que bacana. E a família sabia dessa ligação do professor com o aluno. Eu quebrava muito o protocolo. Esse cara quebrou o protocolo de novo.
Mas eu brincava. Mas é bom isso, descontrai, né? Verdade. E em relação, Jarbas, os gigantes do ringue? Olha que interessante, eu, através de um amigo que coordenava os Gigantes do Ringue na Gazeta, ele fez um convite: você narra futebol, narra vôlei, você não queria narrar luta livre? Olha, falei, gente do céu, não sei nada de luta livre. Bom, vamos treinar, vamos. Aí eu comecei a narrar os Gigantes do Ringue em 2003. Sim. E fiquei por 9 anos na Gazeta narrando os Gigantes do Ringue. Olha, e viajou? Viajei o Brasil todo com os Gigantes do Ringue. Sim. Aí o que aconteceu? Com a proximidade do Michel Serdan, que era o dono do Gigante, que é o dono dos Gigantes do Ringue, eu tive um convite do SBT, junto com o Michel, para transmitir a WWE, que é a luta americana, né, que é muito conhecida. Muito conhecida mesmo. É uma das maiores empresas de entretenimento do mundo em luta livre. Aí eu fui para o SBT, fui gravar nos Estados Unidos, fiquei lá durante um tempo treinando, conhecendo os lutadores. E aí o programa ficou até 2008, ficou 1 ano e meio no ar. Aí o Silvio tirou o programa do ar, porque ele achou que era muito violência no sábado à tarde, enfim. Era para mudar para outro horário, enfim, o projeto parou aí. Mas foi muito interessante, teve muita audiência e eu tive a oportunidade de ter mais contato, porque o brasileiro, o garoto, ele gosta muito dessa WWE. É muito visto pelo brasileiro. Tem público, é que o problema é instigar a violência, de repente. Mas como a luta. Isso, não sei. Não, mas é como a luta livre ela é um show, na verdade, né? A pessoa fala, é combinado? É combinado, mas é um show. Então agora o que? Olha isso daqui. Não, vamos falar. Celular todo mundo ama, né? O celular, principalmente esses smartphones, né? Que você consegue ouvir rádio, ver TV. Isso também foi muito importante na minha vida, porque atualmente, como eu crio vídeos para a internet, eu consigo mostrar para o cliente sem mexer no computador, né? Sem acessar um computador na loja, na empresa. Pelo celular eu já mostro o que eu estou fazendo. Efetivamente, para quem trabalha com comunicação, eu acredito que é uma ferramenta fundamental. É uma ferramenta fundamental, porque você tem tudo aqui, né? E-mail, fotos, vídeos. Muito bom. E preciso também, né? Porque não tem que ficar acessando. E além do tudo, você faz ligação. E ainda telefona. Não, e o celular ainda a gente telefona, faz tudo e ainda telefona. Muito bom isso, já guarda aí. E aí esse é um headphone, é isso? Olha, o que é engraçado, né? Eu comecei no rádio, quando eu ia narrar um jogo de futebol, eu ficava numa cabine, onde tinha vários equipamentos. Junto na cabine tinha um comentarista e eu como narrador. Atrás da cabine tinha um operador. Lá embaixo do gramado, junto com o repórter, mais 2 operadores. Sim. Isso que simboliza assim, ó. Hoje eu transmito o jogo pela internet só com um fone desse e um computador. Olha o notebook bacana. Então eu vou pro estádio só com isso, ó. Uso internet sem fio. Todos os programas, as vinhetas estão todas elas no computador, num programa que chama Zara Rádio. Com isso aqui eu transmito o jogo tranquilo. Lindo, muito bom mesmo. Facilitou toda a vida, né? E você vai ouvir um trechinho aí que é uma maravilha desse trabalho que o Jarbas faz, e eu acho que é fenomenal, porque o Jarbas transformou toda essa ideia que a gente tem, internet, usou todas as ferramentas, criou um bordão que você fala, né? Todo mundo ouve. Como é que é o bordão? Pois é, sou eu. Olha o que é interessante, eu trabalhei durante muitos anos em rádio, foram 29 anos no rádio, né? A maior parte em Rádio Grande em São Paulo, Gazeta, Record, passei pela Globo, Rádio News, né? E depois no FM. O rádio, a gente transmitia jogo, eu não sabia quem estava ouvindo. Sim. Passava 1 mês, 2 meses, a pessoa te ouvi em tal jogo, ou se era amigo ou parente que falava no dia seguinte, mas fora isso, você nem sabia, ou o cara mandava uma carta, porque era muito difícil o cara telefonar. E hoje com a internet, com as ferramentas que eu uso, com o Facebook, Twitter, enfim, eu consigo saber instantaneamente, online, quem está me ouvindo. Então aparece a foto da pessoa. Então se ela entra, vou imaginar, dia desse foi até interessante, eu deixei o meu Facebook aberto na hora da transmissão do jogo. Sim. Pedi um cara para ser adicionado. Eu fui lá e cliquei, o cara chamava Felipe 312. Sim. Aí o que eu fiz? Esse cara que eu adicionei, ele falou para mim que estava trabalhando, ele estava na Antártida. Eu falei, você está naquele container, não tem 30 graus abaixo de zero lá fora? Ele, não, tem 44 graus abaixo de zero. Eu falei, mas você faz o quê?
Eu sou um brasileiro que faço parte de uma expedição brasileira na Antártida. O cara estava ouvindo lá no notebook dele, ele mandou uma foto depois. Olha só que interessante. Onde ele estava ouvindo a minha transmissão. Eu falei, mas como é que você chegou? Sendo que a minha rádio não é tão conhecida assim. Entendo. Ele falou, eu fui lá, procurei futebol na internet, achei um site chamado radios.com, onde tem quase 20 mil rádios do mundo, né? E vim achando lá, Globo, Gazeta, Bandeirantes, Sim. JD Esportes. Pô, que rádio é essa? Aí ele clicou, como a minha voz ficou conhecida na época da Record, ele ficou. Aí ele começou a me ouvir. Eu falei, mas você me ouve agora? Não, já faz um ano que eu te ouvo. E para ouvir você, então, Jarbas, pela internet, qual o site que tem que É acessar? futebolpelainternet.com.br. Ou você colocar Jarbas Duarte, já você vai achar minha rádio lá. É, o primeiro no ícone. Google, né? No Google, coloca no Google Jarbas Duarte, já vai aparecer a minha rádio. Bacana isso. E de vez em quando o Jarbas também fala do programa Objetos e Memórias. Falo, eu dou inclusive a pauta do próximo programa. Bom, afinal de contas, o Jarbas faz parte do livro Objetos e Memórias. A gente vai mostrar aqui na página 318 e está aqui com uma história que é da sua vida, não é, Jarbas? Você conta aí como você começou, não é? Eu agradeço a oportunidade de aparecer entre tantas pessoas famosas que tem, deve que, né? Jarbas, Tem você... muita gente boa. Esse livro, se você tiver a oportunidade de comprar, você vai ver, cada página é uma história. É muito interessante. Você pode até navegar no YouTube, lá no canal do livro, né? Pode entrar no YouTube, no canal, que é Objetos e Memórias. Pode também no Facebook adicionar Roseli Bueno, ou mesmo se você colocar no Google Objetos e Memórias, você vai encontrar até a página 40. Se você for em qualquer virtual mesmo, qualquer livraria também está. Ou seja, a gente, com o apoio de pessoas sensíveis e sinceras, como o Jarbas Duarte, isso que é importante. Esse projeto ele cresce a cada dia por causa disso, dessas ações, pequenas ações de um, de outro, independente, como você falou, tem tanta gente famosa. Na verdade, a gente não está buscando que sejam famosos, mas que sejam pessoas que colaborem, contribuam, que tenham essa sensibilidade, porque independente de classe social ou se a pessoa tem projeção ou não, os idosos eles dependem de uma ação social que seja de onde vier. E às vezes a gente até comentou, eu tive a oportunidade pelo convite de vocês aqui do livro, Sim. de conhecer asilos, né, em Porto Alegre, no Rio. E às vezes eu até comentava com um amigo, puxa vida, você não dá atenção pro teu pai, pra tua mãe. Você foi comigo no Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro. Também muito bom. Isso, muito. Você vê de perto o sofrimento dessas pessoas. Isso. E essas pessoas tiveram oportunidade na vida. Mas e essa que está aí na sua casa, que você não dá atenção? Você vai ver um jogo. Eu comecei a perceber, Roseli, depois Sim. que eu tive contato com o livro, eu tenho mais contato com os parentes da minha mulher, né? Entendo. Na Nathalie. Então eu tenho pessoas mais velhas, precisam de uma atenção. Às vezes está vendo um jogo de futebol, tá lá o seu tio, tá o seu pai, convida ele para sentar do seu lado, para dar risada junto. O idoso ele precisa disso. Se você conversar a fundo com ele, convida para interagir, não é? você vê que a vida dele, poxa, ele passou por várias dificuldades, mas agora nessa fase que ele vive, ele precisa de atenção. Aí você fala, mas é chato. Puxa, quanto tempo ele ficou para criar você? E agora você não tem... A pessoa ficou 20, 30 anos para criar, você não tem paciência de ficar um mês do lado dele, 15 dias. É verdade, isso, importantíssimo isso que você falou agora. Que às vezes as pessoas esquecem de toda aquela dedicação que os pais, avós, que sejam os idosos que te cuidaram, as pessoas que te cuidaram, hoje estão idosas. Então, gente, é um carinho que você devolve. É verdade. Jarbas, quero agradecer, obrigada mesmo. Adoro você, sua filha, suas filhas, sua Nathalie, um beijo para vocês todos. Muito legal, eu também obrigado pela oportunidade de participar, não só do baú, né? Como também do livro, e para as pessoas que eu sempre comento sobre o livro, da sua história, do Ed, enfim, da sua filha, da Priscila, de todo mundo envolvido, né? Deixou a vida profissional para fazer uma boa ação nesse livro. E as pessoas que entendem realmente qual é o assunto e o seu propósito, participam e ajudam e compram o livro. Verdade. Então tá. Um beijo, obrigada. Objetos